Vamos respirar um pouquinho, né? Falar de coisa boa. Carlos Ferreira já chegou aqui para amenizar mais o cenário falando de esporte. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Thaís. Muito bom ter você de volta aqui no Bom Dia Pará. E numa semana muito rica, afinal de contas vai começar Campeonato Brasileiro para Remo e Paysandu, temos semifinal de Copa Verde, hoje o Paysandu em Manaus contra o Manaus, e tá aí o Remo ainda curtindo a conquista do último domingo. Do último fim de semana, né? Teve muita comemoração, eu não estava por aqui, mas dei uma acompanhada e vi que ferveu. A gente fala exatamente sobre o campeão paraense, que é o Remo de 2018, que voltou ontem aos treinos depois da conquista do título, e nesse retorno, as presenças de 3 novatos. Um dia de folga e na volta aos treinos, 3 novidades. Os primeiros contratados para a Série C já estão trabalhando. O volante Dedeco tem 29 anos e estava no Castanhal. Foi o artilheiro do Parazão com 7 gols. Moisés é zagueiro e tem 25 anos. Disputou o Paraense pelo São Raimundo. Everton tem 33 anos e estava no Novo Horizontino de São Paulo. O meia já passou por clubes como Cruzeiro e Fortaleza. Adenilson, inclusive, jogou com ele por lá. Joguei com o Everton no Fortaleza. Everton, no Fortaleza, ele estava jogando de ponta, né? Era 3 atacantes, ele estava de ponta. Foi um cara que nos ajudou bastante lá também, no Fortaleza. E eu tenho certeza que ele veio para cá hoje para nos ajudar. Os dois conseguiram acesso no time cearense. Esse é o próximo objetivo do Remo. O atual campeão paraense entra com moral, mas vai encarar um grupo com vários times tradicionais, como Náutico, Santa Cruz, ABC. Mimica também já conhece bem o campeonato. Conseguiu acesso com Sampaio Correia e jogou também no Confiança de Sergipe. O campeonato longo é até difícil a gente falar agora nesse exato momento. Ano passado eu estava no Confiança, passamos 12 partidas sem vencer e no final do campeonato classificamos em quarto, né? Vai ver como um campeonato equilibrado. E a gente sabe que esse ano será um campeonato mais difícil ainda pela grandeza do Santa Cruz, do Náutico, o ABC, de equipes que caíram ano passado, fortes também. Ano passado, em uma semana, o Remo mudou praticamente todos os titulares que vinham jogando o estadual para a estreia na Série C. Aquele time demorou a agradar a torcida, pois dessa vez o Leão chega como campeão paraense e o mais importante para eles, mantendo a base do time que vem jogando. Nós temos hoje um conjunto, né? Isso é muito importante para o começo de uma Série C, começo de qualquer campeonato. Ano passado, a gente vai conversando com o que estava ano passado, o Vinícius, chegou no começo do campeonato, só ele e o Edgar começou jogando, né? Mas a diferença é que praticamente vamos estar com os 11 que terminou o jogo domingo agora do estadual, jogar já no próximo jogo. Então isso é muito importante e quem chegou, quem está chegando, somar com a gente aí para a gente conseguir os resultados aí. Difícil prever o que espera o Remo no Brasileiro, mas para o primeiro jogo fora de casa, manter o bom desempenho defensivo pode ser um bom caminho para largar bem. A equipe que tem um conjunto já, conhecemos alguns jogadores da equipe deles já, jogando bastante tempo junto. Procurar o professor Juninho da semana passada o que tem de melhor da equipe deles para a gente marcar bem e, se Deus quiser, no final a gente sair com a vitória. Os atletas, a comissão, a diretoria, toda competição a gente quer ganhar. Porque nós somos um time grande, então acho que a gente tem que trabalhar para isso tudo acontecer. Então, brasileiro, eu acho que favorito, não sei, a gente tem que ver durante a competição. Mas como time grande, a gente tem a obrigação de a gente chegar à Série B. O primeiro jogo do Leão na Série C vai ser na segunda-feira contra o Atlético Acreano lá no Acre. Ferreira, depois de todas essas vitórias, a gente pode dizer que o Remo pode relaxar um pouquinho? Não pode. Não pode porque, afinal de contas, segunda-feira já começa a Série C e o grande projeto do Remo para a temporada é subir para a Série B. Ganhar o campeonato estadual era importante, mas nada é mais importante do que subir de série no Campeonato Brasileiro, o que significa um outro patamar financeiro, né? Entra mais dinheiro, o clube ganha mais visibilidade, a torcida se empolga mais. É um salto que o Remo está buscando e que tem um valor moral principalmente. Você está vendo aí os reforços do Remo, aí o Everton e o Moisés, né? O Dedeco é o outro jogador que o Remo contratou. O Remo contrata pelo menos mais um. É interessante aqui o seguinte, o Remo tinha um plano definido aí para a Série C que incluía pelo menos umas 8 contratações. A ideia que havia era de que o Remo faria pelo menos umas 8 contratações. Isso tudo foi reavaliado pelo técnico Givanildo Oliveira e ontem o Givanildo posicionou a diretoria. Eu só quero mais um. Pelo menos por enquanto, para esse primeiro momento, ele só quer mais um atacante. São os 3 que chegaram aí. O Remo contrata esse outro atacante que vai disputar posição com o Isaac
E no mais, para começo, entende o Givanildo, que é o que o Remo precisa. No meio da competição, surgindo necessidade, aí sim o Remo pode contratar, mas ele não quer mais do que um atacante para completar o grupo. E o Remo está em busca, está no mercado. E possivelmente aí durante a semana poderemos ter novidade quanto a esse outro contratado do Clube do Remo para a competição, que começa para o Remo na próxima segunda-feira e que vai terminar. Se o Remo chegar lá na final, já termina em setembro. Para os times que forem eliminados na primeira fase, já termina em agosto. A Série C este ano é bem mais curta nesse ajuste de calendário e o torcedor do Remo pode se programar para viver ou a extrema alegria em setembro ou uma frustração em agosto. Eu aposto na de setembro. Enquanto o Remo está precisando aí só de mais um, tem um que já está largando o Paysandu. Já largou, na verdade, né? Está largando, vai ser notícia, né? Daqui a pouco, né? Está largando. É a questão do Walter que vai ser assunto daqui a pouco. Então tá bom, aguardo você. Até mais. Até lá. Carlos Ferreira de volta aqui na área. De verde para falar de Copa Verde. Tudo combinado. Tudo combinado. Tô achando que você tá mal intencionado com esse negócio aí de Copa Verde. Será que tem alguma sugestão do que vai acontecer mais ou menos nesse jogo aí do Paysandu? Até porque tem jogador saindo, né? Ferreira, como é que fica essa situação do Paysandu agora? Tem jogador saindo e convenhamos, pelo que ele deixou de produzir no Paysandu, o sinal tá verde para ele, que é o Walter. Não tô dizendo que tá tudo verde? Pois é, gente, olha só, Manaus e Paysandu decidem quem será o primeiro finalista da Copa Verde. O Papão fez o último treino ontem à tarde, lá no Amazonas, mas quase nada pode ser registrado. Vamos ver. Chegada na Arena da Amazônia, reconhecimento do gramado, aquecimento, bate-papo com o técnico Dado Cavalcante e só. Só isso deu para registrar do último treino do Paysandu antes de enfrentar o Manaus, hoje pelo segundo jogo da semifinal da Copa Verde. O mistério segue sendo utilizado no Papão. Depois de perder o título paraense para o Remo, a Copa Verde virou o único objetivo para o primeiro semestre. Então, é decisão. Agora a gente tem outro objetivo, que é de conseguir esse título aí da Copa Verde. E a gente vem com tudo, com muita humildade, com muito trabalho, muito foco. Agora é fazer o trabalho aí, ver o que o Dado vai pedir pra gente para estar ajustando para a partida, a gente estar preparado. A gente pode passar para a final que não vai amenizar muito a situação, né? Tá todo mundo amargurado com isso, a gente está triste, nós somos os culpados por isso. Mas claro que é uma forma de seguir adiante. A gente, no final, não morremos, né? Estamos vivos, estamos trabalhando. E é assim o futebol, é assim a vida, a gente tem que seguir e tentar amenizar um pouquinho a dor do torcedor. Para esse confronto, bicolores mais perto da final. No jogo de ida, vitória por 2-1 na Curuzu. E agora, um empate classifica o Paysandu para a decisão. Vantagem mínima e que deve ser esquecida quando a bola rolar. A vantagem é muito pequena, né? A gente não pode sofrer um gol que a gente já perde totalmente a vantagem e o resultado é deles. A gente não pode vir aqui também pensando em empate, em só se defender, porque a gente vai se prejudicar com isso e trazer o time para cima da gente. Tem que tentar jogar de forma ofensiva, claro, com inteligência, e tentar fazer gols fora, que é importante. Outro porém é que o técnico Dado Cavalcante não poderá contar com o atacante Walter, que ficou em Belém por estar negociando a saída do clube. O CSA de Alagoas tem interesse no jogador. Moisés deve ficar com a vaga no time principal. Jogador que tem muita qualidade, mas a gente conseguiu vitória sem ele, então tem jogadores para repor. É um procedimento normal do futebol, a gente chega, a gente sai, isso é normal pra gente. E quando ele chegou ele foi bem acolhido e quem chegar, se alguém vier para o lugar dele, também vai ser bem acolhido. Temos jogadores competentes também no elenco e quando sai um sempre entra um outro que dá conta do recado e tenho certeza que não será diferente. O Walter é um grande jogador, só que já que ele não tem condição de estar no jogo, quem entrar vai ter que dar conta e está todo mundo preparado para isso. Manaus e Paysandu se enfrentam hoje às 9 horas da noite, lá na Arena Amazônia, no Amazonas. Ferreira. Pois é, então, você viu aí pelos depoimentos dos jogadores do Paysandu que a questão Walter está muito presente. Então nós vamos ao assunto jogo, mas como eles deram a deixa do assunto Walter, o Paysandu não se pronunciou dizendo que o Walter vai sair, apenas que ele está negociando com um outro clube, que isso pode acontecer. O CSA, que é o clube com quem o Walter está negociando, ainda não disse que o Walter está contratado, mas as informações do mercado indicam que o Walter realmente está se transferindo do Paysandu para o CSA. E por que o CSA quer o Walter?
porque Marcelo Cabo, técnico do CSA, era o técnico do Walter ano passado no Atlético Goianiense. Então, conhece o jogador, como todo mundo conhece, mas trabalhou com ele, aposta que ele vai render na Série B, o que não rendeu no Paysandu no Campeonato Estadual e na Copa Verde, quer o jogador, o CSA está com bala na agulha e essa contratação está engatilhada para ser apenas confirmada. Em relação ao jogo, do que foi dito aí principalmente pelo Pedro Carmona, o Paysandu joga pelo empate, então a bola rola hoje à noite com o Paysandu finalista. Mas um gol do Manaus, ou seja, 1-0 para o Manaus, a classificação passa a ser do Manaus. Por quê? Porque ele perdeu em Belém por diferença de um gol, mas fez gol em Belém. Certo. E a questão financeira, Ferreira, em relação a esse jogo? É muito dinheiro que está valendo. Afinal de contas, não exatamente nesse jogo, mas na competição. Então, para chegar à final, tem que passar pelo jogo de hoje. Eliminar o Manaus e, na decisão, conquistar o título diante do Luverdense ou do Atlético Itapemirim, significa acesso à Copa do Brasil lá nas oitavas no ano que vem, com 2.400.000 de cota de imediato. Então isso já é uma grana garantida para o ano que vem, além da bilheteria também da Copa do Brasil do ano que vem. Então vale tudo isso, o Paysandu investe tudo nessa conquista, como o Manaus também tem toda essa ambição. Há muito dinheiro em jogo, há prestígio, há visibilidade, e no Paysandu é a possibilidade de se redimir da frustração que causou a torcida no campeonato estadual. Hoje, ou o Paysandu se redime ou agrava esse quadro que já é de grande desconforto.